um sermão do qual eu intitularia A Maior de Todas as Virtudes Cristãs. A maior de todas as virtudes cristãs. Antes de nós lermos um versículo deste capítulo que eu pedi para que você abrisse, eu não sei quantos aqui já ouviram falar, ou até mesmo leram um livro chamado Discursos que Mudaram a História. Obviamente, o próprio nome já é um tanto quanto sugestivo, é um livro que traz vários discursos proferidos por grandes homens que marcaram a história da humanidade e, obviamente, discursos que determinaram rumos da humanidade. Por exemplo, alguns dos discursos mais conhecidos da história da humanidade que estão contidos nesse livro, o discurso proferido por Winston Churchill em 1940, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista estava praticamente vencendo aquela peleja, a França já havia se rendido, e Churchill, então, ele inflama o povo britânico a acreditar na resistência, a acreditar na perseverança e a terem esperança de que a Inglaterra teria forças para virar o jogo. E nesse discurso proferido por Churchill em 1940, ele disse que se o Império Britânico durasse ainda mais 1000 anos, todas aquelas pessoas, ao olharem para aqueles dias, se refeririam àqueles dias como os dias mais belos da história do Império Britânico. E aconteceu que, de fato, a Inglaterra se levantou com grande bravura e eles então venceram a Segunda Guerra Mundial, obviamente, ao lado ali daqueles que eram aliados, e nós sabemos que o curso do mundo foi completamente influenciado pela vitória da Inglaterra e de todos aqueles que enfrentaram a Alemanha de Hitler. Nesse livro também, um outro discurso, que acredito eu ser conhecido quase que de absolutamente todos que aqui estão, discurso proferido em 1963, na cidade de Washington, para mais de 200.000 pessoas, o discurso de Martin Luther King, aonde ele disse, I have a dream, eu tenho um sonho, e ali ele estava dizendo que o seu sonho era que meninos e meninas negras pudessem dar as mãos para meninos e meninas brancas, e juntos pudessem não apenas brincar, mas também chamar uns aos outros de irmãos. Inclusive, além do discurso de Churchill em 1940, do discurso de Martin Luther King em 1963, nós temos nesse livro também alguns discursos de brasileiros, como por exemplo, está ali relatado aquilo que Getúlio Vargas deixa no seu testamento, quando antes de se suicidar, ele escreve uma carta, e ele disse que ele estava saindo da vida para entrar para a história. Mas, irmãos, o poderoso de nós estarmos aqui reunidos, é que nós não estamos aqui reunidos para assistir, para ouvir nenhum discurso de um homem. Então, por que eu estou citando tudo isso? Porque neste livro secular, existe um discurso que foi colocado em primeiro lugar, como aquele que foi o principal discurso que mudou a história da humanidade. E sabe qual foi, de acordo inclusive com esse autor secular? O discurso proferido por um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é o maior discurso já proferido por um homem que a terra já viu. O Sermão da Montanha, os irmãos sabem, está descrito nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E eu pedi para que você abrisse no capítulo 6. Mas sabe o que é poderoso? Esse sermão, que ele é tão belo. Esses dias atrás eu estava conversando com um pastor que ama pregar a palavra de Deus expositivamente. E ele estava me dizendo, Vinícius, eu fui expor o sermão da montanha na nossa igreja local. Sabe o que ele me disse? Eu passei quase um ano
Um ano pregando o sermão da montanha, domingo após domingo, de tamanha riqueza que é o sermão do monte. E hoje, eu quero me deter em apenas um versículo do sermão da montanha, que, inclusive, além de sabermos que esse discurso é um discurso tão confrontador, no meio desse discurso, neste capítulo que nós abrimos, nós temos aquela que é a principal oração da história da humanidade. Qual é? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. E dentro dessa oração, olha aqui comigo, versículo de número 9, nós temos a oração ensinada por Jesus, nós tratamos como a oração do Pai Nosso. A Escritura diz: portanto vós orareis assim, Mateus 6,9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 6, versículo de número 12, esse é o tema da nossa mensagem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Toda a igreja, repita após mim, diga assim: perdoa as nossas dívidas. Versão RA, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pode mudar para a versão RA, que é a versão que eu usarei durante a ministração da palavra. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do perdão. O perdão é certamente a maior de todas as virtudes cristãs. E dentro dessa oração, o Senhor Jesus nos ensinou não apenas a pedir perdão, mas o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar os nossos devedores, ofensores. Portanto, amada igreja Emaús, com certeza, Mateus capítulo 6, verso 12, é um versículo definitivo para todos aqueles que desejam viver um cristianismo sólido e verdadeiro. E o nosso chamado aqui como igreja é edificarmos uma igreja de filhos maduros, de filhos ruiós. O nosso chamado como igreja, irmãos, é sermos moldados, a nos parecermos com aquele a quem nós adoramos. E nós não podemos falar de cristianismo sem falar de perdão. Inclusive, nós talvez poderíamos afirmar que cristianismo e perdão são sinônimos. E eu gostaria de tecer aqui com você algumas considerações. Para aqueles que gostam de tomar nota, eu quero separar então essa mensagem hoje em 6 pontos. E olhando para o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero chamar a sua atenção ao fato de que talvez se você lesse de maneira rápida, pode ser que você saísse com uma dúvida acerca deste verso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Alguém olhar para esse texto poderia me perguntar: pastor, então quer dizer que Deus só irá me perdoar se porventura eu perdoar os outros? É isso então? Deus só me perdoa se eu perdoar? Ou talvez alguém ainda poderia argumentar ou perguntar: então quer dizer que a minha salvação está condicionada à minha capacidade de perdoar? Será que então existe uma condição aqui, que para que eu seja salvo eu necessite perdoar? Talvez seriam perguntas que alguém poderia fazer se lesse esse texto, sem um entendimento inclusive do contexto pelo qual esse verso foi escrito. Irmãos, é óbvio que ao olharmos para a palavra de Deus, não nos resta absolutamente nenhuma dúvida que a salvação é única e exclusivamente pela graça, e não por obras, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Então, o que nos mostra a entender que não
não é um pré-requisito para você ser salvo. Não é que se você não perdoar, você não é salvo. Por quê? Porque esse texto aqui, ele não é um texto condicional, ele é um texto conclusivo. Repito, Mateus capítulo 6, verso 12, não é um texto condicional, é um texto conclusivo. Isso então nos leva a um entendimento de que o ponto 1 dessa mensagem, a primeira consideração que eu faço a respeito da maior de todas as virtudes cristãs, é que, em primeiro lugar, você não foi salvo porque perdoou, mas você perdoa porque foi salvo. Ou seja, não é uma condição, é uma conclusão. Você não será salvo porque perdoou, é o contrário. Porque você foi salvo, é que você perdoa. Irmãos, a essência daquilo que Jesus está nos mostrando é que o motivo que nos faz ter condição de liberar o perdão é justamente o fato de termos sido antes perdoado por Ele. Você não foi salvo porque perdoou, você perdoou porque foi salvo. Porque, irmãos, nós fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. E todos aqueles que foram perdoados, eles agora não têm mais a opção de dizerem não para o perdão. Jesus não disse que se você não perdoar, você não vai para o céu. Mas uma coisa é um fato, irmãos, é porque você vai para o céu que você consegue perdoar. Você sabe que talvez se nós fôssemos explorar esse assunto com mais profundidade, por exemplo, nós poderíamos aqui ministrar um sermão expositivo em cima do final do capítulo 18 desse mesmo evangelho que lemos estamos nós, o evangelho de Mateus. Porque no capítulo 18, do meio para o final, nós temos aquele diálogo de Pedro com Jesus, quando Pedro vira para Jesus e ele faz o seguinte questionamento: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E ele pergunta: será que eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes? Mas Jesus vira para Pedro e diz: não, você não tem que perdoar 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. E aí depois Jesus, ele continua dizendo, e ele conta uma parábola acerca do perdão. E ele disse que certa vez, um homem havia sido chamado por um rei, por um senhor, porque ele devia uma grande quantia a esse senhor. E esse homem não tinha condição de pagar a sua dívida. E dentro desse contexto, então, aquele senhor iria puni-lo. Todavia, aquele homem clamou por compaixão. Aquele homem implorou pelo perdão. E de uma maneira incrível, aquele senhor, aquele rei, ele decidiu liberar perdão sobre aquele homem que possuía uma grande dívida. Mas a história continua, e Jesus conta que quando aquele rapaz, quando aquele homem, que tinha acabado de ser perdoado de uma dívida que para ele era quase que impagável, ou certamente para ele impagável, ele sai dali, e aquele homem que acabara de ser perdoado, ele se encontra com um outro homem, que estava devendo a ele. Todavia, aquele homem que estava devendo a ele, devia uma quantidade infinitamente menor do que aquela quantidade que ele devia, e que tinha acabado de ser perdoado. E você sabe o que ele fez? Ele não perdoou aquele que estava devendo a ele. Ele que tinha sido acabado de ser perdoado de algo muito maior. Jesus finaliza a parábola contando que contaram para aquele senhor, para aquele rei, que o homem que ele tinha estendido a destra do perdão, não havia estendido a destra do perdão para outro. E então, pode inclusive projetar o final dessa história, Mateus capítulo 18. Jesus diz assim:
verso 34, o último comentário acerca dessa parábola: e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí, esse é o fim da parábola. Aí no verso 35, Jesus, depois de ter contado a parábola, ele diz, verso 35, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, se o nosso Pai Celeste, que é santo, perdoou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, e absolutamente eu não tenho nenhuma dúvida, de que apenas você e Deus sabem do que você foi perdoado. Eu não tenho dúvidas que talvez, pode ser que nenhuma pessoa da terra imagine pecados que porventura você já tenha cometido. Apenas você e Deus. E mesmo assim, Deus o perdoou. Então nessa noite, a pergunta que eu quero te fazer é: como que você não consegue perdoar alguém do seu lado, que possa cometer algo contra você, sendo que certamente essa é uma dívida infinitamente menor do que aquela que você devia ao Senhor Deus Todo-Poderoso? A minha pergunta para você hoje é: como que alguém pode desejar ir para o céu, se ainda carrega no coração ódio, rancor e mágoa no seu coração? Um coração que não perdoa, talvez ainda é um coração de pedra e não de carne. Talvez pessoas que não perdoam, nunca nasceram de novo. Ainda não foram transportadas do império das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Um coração que não perdoa, é um coração que ainda não foi tocado pela graça e pela misericórdia de Jesus. Não é que você não vai para o céu se não perdoar, mas é que talvez o céu ainda não entrou dentro de você, e é por isso que você não esteja perdoando. Falar de um cristão que não perdoa é uma contradição bíblica. O produto final da salvação é um ser humano que ama e perdoa outro ser humano. Mas eu não posso deixar de me posicionar com o fato de que hoje em dia alguns querem se levantar para dizer que estão dispostos a viver o Evangelho, todavia, sem ter um compromisso com as exigências que esse Evangelho traz. Algumas pessoas não querem aceitar a mudança que o Evangelho exige. Alguns querem ser recebidos no céu, vivendo uma vida de perdido aqui na terra. Em primeiro lugar, você não foi salvo porque perdoou, mas você perdoa porque foi salvo. Em segundo lugar, segunda consideração que nós poderíamos fazer acerca da maior de todas as virtudes cristãs, é que o perdão é a principal característica do cristianismo. Diga comigo: perdão é a principal, diga mais alto, é a principal característica do cristianismo. Irmãos, se o perdão não for a principal característica do cristianismo, eu não sei em que fé nós estamos acreditando. Jesus Cristo, pendurado no madeiro, ele libera 7 frases ou 7 brados quando estava sendo crucificado, quando estava sendo morto. É interessante que você sabe que a vida terrena de Cristo foi narrada e descrita por 4 evangelistas, por 4 biógrafos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Alguns acontecimentos de Jesus, talvez foram narrados por apenas um dos 4. Outros acontecimentos foram narrados por mais de um. E existe um grupo seleto de acontecimentos na vida de Cristo, que foram narrados por todos os 4 autores dos evangelhos. A morte de Jesus é um dos acontecimentos narrados por todos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Certamente pelo fato de que nós sabemos que Jesus Cristo veio na terra para morrer. Então nós estamos falando do ponto mais alto da vinda de Cristo para a terra, a sua morte, bem como assim a sua ressurreição. Mas é interessante porque dos 4 autores, Lucas, você sabe, Lucas era médico, e ele tinha uma característica na sua escrita de ser mais detalhista ao descrever algum fato. E na descrição de Lucas, no momento da morte de Jesus, Lucas então ele descreve com singularidade acerca das 7 coisas que Jesus disse quando estava morrendo. Inclusive, este é um sermão que grandes mestres da palavra já pregaram. Os 7 brados de Cristo na cruz. Mas o que me chama a atenção é o primeiro dos 7 brados. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Nós temos Jesus dizendo, pode projetar para mim, verso 34, Lucas 23, 34. O primeiro dos 7 brados de Cristo na cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira coisa que Jesus disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes. Mas sabe o que me chama a atenção? É como esse Lucas inicia esse verso. Ele diz: contudo, vírgula, Jesus disse 2 pontos. Quando Lucas está aqui trazendo contudo, entretanto, todavia, ele deixa algo claro. Sabe o que ele nos mostra? É que aquilo que foi falado por Jesus era algo que estava contrariando o ambiente. Em outras palavras, como que um homem pendurado no madeiro, após ter sido açoitado, estava olhando ali, estava pendurado no leito vertical da morte, olhando para os seus últimos minutos de vida, de frente a todos os seus algozes. Como que esse homem é capaz de contrariar tudo aquilo que era esperado e dizer: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, o cristianismo começa com perdão. E isso você já sabia. E hoje eu estou aqui para te falar. O cristianismo, ele não apenas começa com perdão, mas o cristianismo, ele continua com perdão. Ele continua conosco de joelhos dizendo: Pai, nos perdoa quando nós erramos. Mas ele se expande quando nós liberamos perdão contra aqueles que nos ofendem. Se ser cristão não tem a ver com perdão, eu não sei com o que tem a ver. A questão do perdão é muito séria. E se você não entender o perdão, você não vai nem para o céu, e nem vai aprender a viver na terra. Não porque eu estou dizendo que ele é um pré-requisito, mas que pode ser que talvez você não tenha sido regenerado. Oh, amados, o perdão, ele definitivamente, ele determina o estilo de vida de um cristão, porque o perdão é a principal característica do cristianismo. Mas em terceiro lugar, chegamos nós na metade do sermão dessa noite, é que o perdão é uma coalizão com a injustiça. Diga comigo: o perdão é uma coalizão com a injustiça. Perdoar não é barato. Para perdoar você vai sofrer. Jesus não foi para a cruz tirando selfie. Jesus não foi para a cruz sorrindo. Não foi fácil perdoar.
Por que, irmãos? Por que eu posso te afirmar que não é fácil perdoar? Sabe por quê? Porque o perdão sempre acontece, ou ele sempre é necessário quando alguma injustiça é praticada contra você. Então, necessariamente, para que haja o perdão, anteriormente houve alguma injustiça. Por isso, se alguém te fere de tal maneira, é comum você perguntar: como que essa pessoa chegou a esse extremo de realizar tanta maldade comigo? Essa é uma pergunta normal que alguém pode fazer ao sofrer uma injustiça. Mas você sabe qual é a pergunta mais profunda que pode ser ouvida? É uma pessoa perguntar: como que essa pessoa conseguiu me perdoar, se o que eu fiz com ela foi tão grave? Essa pergunta, certamente, ela é mais poderosa do que a pergunta de alguém que sofreu injustiça. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Irmãos, o perdão é uma coalizão com a injustiça. É por isso que o perdão não é fácil. Porque o perdão, irmãos, ele nos lembra da injustiça que nós sofremos. O perdão nos traz à memória aquilo que aconteceu. Mas por outro lado, hoje eu estou aqui para te dizer que o perdão, ele quebra o ciclo do ódio. O perdão, ele quebra o ciclo da dor. O perdão, ele quebra o ciclo da amargura. O perdão, ele tem poder para quebrar o ciclo da tristeza. Engraçado que no início, comentei com você a respeito do discurso de Churchill em plena Segunda Guerra Mundial. E ontem, lendo algumas histórias chocantes acerca do perdão, eu me deparei com uma história que eu nunca havia antes lido ou ouvido, que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Essa história acontece entre os anos de 1915 e 1917. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1.500.000 armênios foram mortos por turcos otomanos. 1.500.000 armênios. Em uma ocasião, quando esses turcos otomanos estavam então invadindo casas de armênios, aconteceu que uma casa entra um general turco, e ele se depara com uma família composta por 4 pessoas. O pai, a mãe e 2 mulheres jovens. E aquele general turco, ao olhar para aquelas 2 mulheres, ele mata o pai e a mãe na frente delas. E se isso não bastasse, ele depois pega aquelas 2 jovens e ele estrupa as 2 jovens. Ele estupra elas e vai embora. Passa-se o tempo, uma daquelas jovens que foi estuprada, ela se torna uma enfermeira. E pasme, ela foi alocada em um hospital que cuidava de oficiais turcos feridos na guerra. E um dia, aconteceu que ela estava tendo que trabalhar no escuro. E ela então estava iluminando os pacientes através de uma lanterna. E para sua surpresa, ela ilumina o rosto do homem que matara seus pais e que havia estuprado ela e sua irmã. Passado alguns dias, aquele general se recupera dos seus ferimentos. Sabe o que aconteceu? O médico que estava cuidando daquele caso chama aquele homem para conversar. E na frente de outras pessoas, ele manda chamar a enfermeira. E ele vira para aquele homem e diz:
você só está vivo porque essa mulher cuidou de você melhor do que ela cuidou de qualquer outra pessoa que está aqui. Aquele homem não a reconheceu. E aparentemente grato, ele faz uma pergunta para aquela mulher: porventura, nós nos conhecemos? Aquela mulher respira fundo e ela conta quem ela era. Ela conta que ela era aquela que havia sido estuprada por ele, visto isso acontecer com a sua irmã, e que ela tinha assistido ele a matar os seus pais. Houve silêncio na sala. E depois de um tempo, quando esse silêncio foi quebrado, aquele homem, general turco, vira para aquela moça, enfermeira armênia, e pergunta: por que você não me matou? Ela olhou nos olhos dele e disse: porque eu sou seguidora daquele que me mandou amar os meus inimigos. Irmãos, tem gente que é crente. Tem gente que é crente de verdade. Essa mulher, ela não precisou de muitas explicações. Se ela é cristã, ela perdoa. Eu quero te falar algo. Se tornar um cristão já tem em seu pacote perdoar todos aqueles que te ofendem. Por isso, que nunca houve nenhum discurso na terra maior do que o discurso de Jesus, nos ensinando a perdoar quem nos ofende. Para esta mulher, e assim deve ser para mim e para você, perdão não era uma opção, perdão era uma condição de ser chamada discípula de Cristo. E hoje eu estou aqui para te dizer: perdão não é uma opção, perdão é uma condição para ser chamado discípulo de Jesus. Portanto, para aqueles que gostam de tomar nota, gostaria que você anotasse o quarto ponto dessa mensagem: somente é discípulo de Jesus aquele que consegue perdoar. Em primeiro lugar, você não foi salvo porque perdoou. Você perdoou porque foi salvo. Em segundo lugar, o perdão é a principal característica do cristianismo. Em terceiro lugar, o perdão é uma colisão com a injustiça. Mas em quarto lugar, somente é discípulo de Jesus aquele que consegue perdoar. Eu não sei que cristianismo é esse, que hoje algumas pessoas acham que podem frequentar as igrejas sem viver um estilo de vida de perdão, achando que Deus pode lhe perdoar, mas que elas não possuem nenhum tipo de obrigação cristã de perdoar os outros. São pessoas que acham que podem apenas ser receptoras do perdão. Mas hoje eu estou aqui para te afirmar que para aqueles que são discípulos de Jesus, nós não somos apenas receptores do perdão, nós também somos doadores do perdão. Se você é discípulo de Cristo, você é um doador de perdão. Ser perdoado e perdoar estão na mesma moeda, todavia, apenas estão em lados diferentes. Ser perdoado e perdoar estão na mesma moeda. Se você não perdoa, você está perdendo a essência do cristianismo. Se alguém após o culto me contasse que é um discípulo de Bruce Lee,
Logo eu imaginaria, presumiria, esperaria que essa pessoa fosse um mestre nas artes marciais. Todavia, se eu conhecesse alguém que dizia ser um discípulo de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, eu não iria esperar que aquela pessoa fosse boa em xadrez. No mínimo, deveria ser bom de bola. Eu acredito que nós devemos avaliar aquilo que nós imaginamos ser chamado discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, poderíamos aqui, hoje, e faremos, lembrar e exaltar a atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus. Projeta para mim, livro de Atos, capítulo 7, talvez, certamente, um dos capítulos que mais constrange o meu coração. Aquele que teve a honra de ser o primeiro de todos os mártires do cristianismo, Estevão. Aquele que foi o primeiro a morrer em favor do nome de Jesus. Estevão, ele foi morto, apedrejado. Atos capítulo 7. Projeta para mim o verso 54. Vamos ler esse final. De manhã eu só li o verso 60, mas eu estou empolgado agora à noite. O verso 54, a escritura diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, as pessoas estavam rilhando os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, ser cheio do Espírito Santo no Shaba da igreja é fácil. O jogo é ser cheio do Espírito Santo lá fora. Mas esse homem não foi apenas cheio do Espírito Santo lá fora. Esse homem foi cheio do Espírito Santo no momento que ele estava sendo apedrejado. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes, e arremeteram contra ele. Verso 58, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas sabe qual foi a última de todas as palavras proferidas por aquele que foi o primeiro a morrer em favor do nome de Jesus? O versículo de número 60. Então, ajoelhando-se. Sabe o que eu penso? Vem comigo. Você pode pedir algo a alguém. Nós pedimos coisas, sim ou não? Mas eu te faço uma pergunta. Qual é o tanto que você quer algo, quando para pedir você se ajoelha para pedir? Pedir de joelhos é um sinônimo de um desejo muito grande. Estevão foi fazer o seu último pedido para Deus. Pense você, se ao receber a notícia que morreria, e você tivesse a oportunidade de pedir uma última coisa para viver na terra. O último pedido que Estevão fez na terra, foi um pedido que não era para ele. Foi um pedido que era para aqueles que estavam matando. E ele faz esse pedido de joelhos. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Você sabe, ele não clamou em voz baixa. Quem que escreve Atos? Lucas. Está vendo tanto que Lucas é detalhista na maneira que ele escreve? Lucas faz questão de mencionar o tom do clamor de Estevão. Não foi um clamor baixo, foi um clamor alto. Pai, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Irmãos,
esse homem, ele foi capaz de terminar a sua vida exatamente igual o nosso mestre terminou a dele. Aí você fala, já sei, ele terminou morrendo, mas todo mundo termina a vida morrendo, né? Ele terminou sendo morto. Amém? Entende a diferença? Olha aqui para mim. Mas não foi só isso. Ele terminou fazendo a mesma oração que o nosso mestre. Pai, perdoa-lhes. Senhor, não lhes impute este pecado. Um bônus para você que veio à noite, porque eu não falei isso de manhã. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Você está aqui me ouvindo. Lembra quando eu mencionei acerca de discursos? Você tem noção como que talvez deveria ter sido a euforia de alguém que estava presente em 1940 ouvindo as palavras de Churchill? Ou alguém presente em Washington, ao lado de 200 mil pessoas em 1963, ouvindo Luther King dizendo I have a dream. Você tem noção da euforia do ambiente? Eu fico pensando que foi um negócio de louco, sim ou não? Você já foi às vezes em um teatro, em um espetáculo, ou às vezes em um estádio de futebol? E é interessante porque, por exemplo, existem algumas cenas que quando você olha, você fica tão admirado que você não consegue mais ficar sentado. Aquilo mexe tanto com você que você acaba se levantando. Você aplaude. Pessoas assistindo espetáculos, peças teatrais, ou jogadas esportivas ou futebolísticas. Pessoas aplaudem, pessoas gritam. E você sabe que talvez em um contexto de aplauso a quem está admirando algo, o nível de aplauso mais profundo são aqueles que aplaudem de pé. Não sabe o que me chama a atenção? Volta no verso 54, por favor. É porque a morte de Estevão, ela fez algo que mexe comigo. Verso 55. A palavra do Senhor diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê duas coisas. Ele vê a glória de Deus. E ele não vê apenas a glória de Deus. Estevão ainda na terra viu Jesus no céu. Estevão não viu Jesus apenas quando ele chegou no céu. Estevão viu Jesus quando ainda estava na terra. Mas Estevão levou um susto, porque ele não viu Jesus como eu imaginaria que eu o visse, se porventura privilégio este eu teria agora. Porque eu sei que Cristo está assentado à destra do Pai. Diga comigo, Cristo está assentado à destra do Pai. Mas para nossa surpresa, quando Estevão viu Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus estava à sua direita. Mas sabe o que está escrito no verso 56? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ele não estava sentado, ele estava de pé. Eu imagino, digo eu, não o Senhor, que talvez Cristo Jesus, assentado à destra do Pai, digo eu, não o Senhor, ele pode ter virado para o Pai e ter falado: Pai, essa cena eu não consigo assistir sentado, essa cena eu vou me colocar de pé para assistir. Quando Estevão viu os céus abertos, Jesus não estava sentado no seu trono, Jesus estava de pé, assistindo o martírio de Estevão. Você sabe, existem homens na terra que colocam Jesus de pé no céu. Quem são os homens que colocam Jesus de pé no céu? São homens com o espírito de Estevão.
Certamente, a última palavra proferida por alguém diz muito acerca daquilo que nós poderíamos dizer ser os valores que regem a vida desse alguém. Você sabe quem que coloca o Senhor Jesus de pé no céu? É quem perdoa os seus inimigos na terra. Portanto, nós podemos afirmar que somente é discípulo de Jesus aquele que consegue perdoar. Irmãos, nós devemos sim desejar operarmos milagres. É lícito, talvez, o desejo de se tornar um pregador de púlpitos, ou de compor e cantar canções que percorrerão o mundo. Mas eu quero te falar uma coisa: você pode ser uma pessoa usada por Deus para que milagres aconteçam. Você pode ser um grande pregador da palavra, você pode ser um grande ministro de adoração, mas você é genuinamente discípulo de Jesus quando em uma circunstância adversa, quando passando por uma agonia, quando sofrendo uma dor muito grande por ter sido traído, você conseguir olhar nos olhos de quem te machucou e dizer: eu te perdoo. Quando você faz isso, você entra para o time de Estevão. Quando você faz isso, você entra para o time daqueles que são chamados discípulos de Jesus. Quinto e penúltimo lugar. Eu tenho agora duas considerações finais. E a primeira delas é: você que gosta de anotar em quinto lugar, não permita que aqueles que tiraram algo de você também coloquem coisas dentro de você. Repito, não permita que aqueles que tiraram algo de você coloquem coisas dentro de você. Eu quero te fazer uma pergunta: como nós, que temos o privilégio de testemunharmos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, como nós poderíamos ter Deus dentro de nós e ainda assim deixar um câncer, que é a falta de perdão, se alojar no nosso interior? Como que nós poderíamos permitir que ao lado do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pudesse morar ao lado dele rancor, mágoa e ódio? Nós não podemos permitir que isso aconteça. Irmãos, pode ser que alguém diga: pastor, mas para mim é impossível perdoar. Se você nasceu de novo, eu quero te falar algo: dentro de você habita o Deus do impossível, porque aquilo que homem nenhum pode fazer, tu podes. Não é pela sua força, é por aquele que habita dentro de você. Amados, quando nós perdoamos, nós não estamos concordando com a injustiça. Sabe, algumas pessoas falam: não, mas você não pode perdoar, porque se você perdoa, você está concordando com a injustiça. Não, isso é uma falácia, isso é um sofisma, é uma mentira que parece verdade, mas não é. Quando nós perdoamos, nós não estamos concordando com a injustiça, nós estamos entregando a justiça para Deus. Diga assim: quando eu perdoo, eu entrego a justiça
para Deus. Irmãos, sejamos honestos. Vamos encerrar aqui com algumas reflexões. O que é justiça? Justiça, irmãos, é quando alguém paga pelo que deve. Justiça é quando um ganha e o outro perde. Vou levar um caso à justiça, e a justiça vai falar quem vai ganhar o caso e quem vai perder o caso. Para que haja justiça é necessário que alguém ganhe e o outro perde. Então perdão não é justiça. Perdão é absolvição. Quando você perdoa, você está falando: a partir de hoje, você não me deve mais nada, mesmo não tendo pagado nada. Quando você perdoa, você está liberando aquele que não é mais devedor. Irmãos, eu quero incentivá-lo a entender que a vingança é um verdadeiro inferno que nós carregamos para todos os lugares. E hoje eu estou aqui para te falar a verdade. Quem não perdoa, no final se torna semelhante àquele que o ofendeu. Quem não perdoa acaba se tornando um ofensor. Machucados machucam e traídos traem. Mas o poder do perdão, ele quebra o ciclo da maldade, ele quebra o ciclo da maldição. Quando você acha que não lhe resta mais nada, lhe resta o perdão. Quem te ofendeu, certamente tirou algo de você. Talvez alguém pode dizer: pastor, esse homem ou essa mulher tirou a minha alegria, tirou a minha dignidade. Ou pode ser que talvez você tenha sofrido algo que alguém tenha tirado de você, uma pessoa que você amava. Ou talvez alguém tirou de você bens que você possuía. Mas hoje eu estou aqui para te falar: não permita que aquelas pessoas que tiraram algo de você coloquem outras coisas dentro de você. Nós não podemos permitir que essas pessoas coloquem dentro de nós rancor, ódio ou ressentimento. Já não basta aquilo que nos foi tirado, não permita que algo seja colocado. A vingança é o caminho do mundo, ela gera morte. Você sabe, quando você perdoa, você recebe a oportunidade de não se tornar vítima duas vezes. Porque às vezes a pessoa se torna vítima duas vezes. Porque às vezes você é vítima do ódio da pessoa do lado de fora que te feriu, mas você também acaba se tornando vítima do ódio que nasceu dentro de você. Portanto, irmãos, você não pode controlar aquilo que as pessoas fizeram ou fazem com você lá fora, mas você pode controlar aquilo que acontece do lado de dentro. Em último lugar, quero dizer para você, a minha sexta consideração, que o perdão abre portas para o futuro. Se você decidir perdoar, hoje eu posso te dizer: se alegre, porque o perdão, ele abre portas para o novo futuro. Oh, irmãos, você pode evitar viver no seu presente sem estar preso no seu passado. Certa vez alguém virou para um pastor e fez uma pergunta: pastor, ou uma consideração: é difícil demais ir para o céu. O pastor virou para ele e falou assim: não, meu filho, difícil não é ir para o céu, porque para ir para o céu basta crer em Jesus. Para Jesus foi difícil descer para a terra, se humilhar e morrer no nosso lugar. Mas ele concluiu dizendo: difícil não é ir para o céu, o difícil é trazer o céu aqui para a terra.
Irmãos, eu sei que nós vivemos em um mundo muito doido. O mundo lá fora está de mal a pior. Mas nós podemos segurar as rédeas da nossa vida, porque o autor da nossa história habita dentro de nós. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A sua alma não precisa se dobrar aos caminhos desse mundo caído. O perdão faz a noite acabar e o dia amanhecer. O perdão abre portas para o futuro. Aqueles que não perdoam, eles estão vivendo debaixo de uma nuvem tóxica, que amplia as dores do passado, que tampa o sol do presente e que escurece o caminho para o futuro. Oh, meus amados irmãos, hoje nós podemos tomar uma decisão: eu vou continuar a minha vida. Eu quero ler o último texto bíblico. Projeta para mim Gênesis capítulo de número 50. José, todos sabem, havia sido traído pelos seus irmãos. Os seus irmãos, além de o invejarem, eles o odiaram. Mas você sabe que a vida de José foi uma verdadeira reviravolta. E você sabe que José depois foi posto nos palácios, não apenas entre, mas se tornou um governante. E no final da sua vida, ele se depara com seus irmãos diante dele, aonde ele poderia se vingar de tudo aquilo que ele havia sofrido. Mas para surpresa de todos, verso 19, Gênesis 50, 19, quando José estava diante dos seus irmãos, ele disse: irmãos, não temais, não tenham medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E ele finaliza dizendo, verso de número 21, não temais. E ele disse: eu não apenas não lhes farei mal, como pelo contrário, eu vou sustentar cada um de vocês. E não apenas vocês, eu sustentarei também os seus filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe o que é poderoso? Foi por causa do perdão de um homem que o povo de Israel sobreviveu. Irmãos, foi por causa do perdão de Deus que nós herdamos a vida eterna. Por que que nós podemos clamar Maranata? Porque nós temos muita confiança acerca do nosso futuro. Por que nós temos confiança acerca do nosso futuro? Porque nós sabemos que fomos perdoados. É por isso que hoje nós podemos concluir que o perdão abre as portas para o futuro. Você sabe, irmãos, o perdão não mudará o seu passado, mas o perdão criará um novo futuro. Se você deseja viver um novo futuro, fique de pé onde você está. E a palavra de Deus para mim e para você é que nós temos a oportunidade de manifestar o cristianismo e de perdoar os nossos irmãos, de perdoar os nossos malfeitores e de amar os nossos inimigos. Que nessa cidade, que nesse lugar, o Senhor levante uma igreja madura. O Senhor levante pessoas que querem verdadeiramente serem um discípulo de Jesus.